Inteligência artificial. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? Mas como é que a gente garante que ela tem uma consciência e não seja só um monte de código? Hoje a gente vai mergulhar fundo no manual de uma iniciativa brasileira que está buscando exatamente essa resposta. Sabe, a grande pergunta que fica no ar nessa nossa era digital é justamente essa. A inteligência artificial pode mesmo ser uma força para o bem de toda a sociedade? Ou será que ela só vai aumentar o abismo das desigualdades que a gente já conhece? Pois é, no Brasil tem uma galera que acredita que a resposta é um grande sim. E o melhor, eles têm um plano. Conheçam o IA para o bem de todos. Isso é mais do que o nome, viu? É uma verdadeira declaração de missão. Tá, mas como eles pretendem fazer isso acontecer? Vamos dar uma olhada no modelo de IA ética deles, que é basicamente o que transforma toda essa teoria em prática. Agora, olha que interessante isso aqui. Esse mapa mental funciona como o nosso roteiro. Bem no centro, a iniciativa, e em volta, os pilares, os desafios e os próximos passos. É a estratégia inteirinha em uma única imagem. Bem visual, né? O primeiro pilar é a IA frugal. A ideia é simples, mas olha, é poderosa. Em vez de ir atrás da tecnologia mais cara, complexa, o foco aqui é em soluções que realmente funcionam para as comunidades locais, com os recursos que elas já têm. É a praticidade vencendo a ostentação tecnológica. Logo depois, vem o humanismo digital. O ponto central aqui é que a tecnologia é uma ferramenta para apoiar a gente e não para nos substituir. Pensa bem, em áreas super críticas como saúde e educação, onde a vida e o futuro das pessoas estão em jogo, a decisão final tem que ser sempre de um ser humano. A IA ajuda, mas não tome o controle. E o terceiro pilar, soberania digital. A lógica é a seguinte: o Brasil deve criar suas próprias soluções, em vez de ser só uma fonte de dados brutos para as Big Techs. É sobre ter o controle do nosso próprio futuro tecnológico. Mas, claro, bons princípios precisam de boas defesas. O manual também mapeia direitinho os perigos digitais que precisam ser enfrentados de frente. E esse slide aqui ilustra essa batalha de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem as ameaças, como o tal do neocolonialismo digital, que é essa dependência tecnológica, e a opacidade algorítmica, sabe? As famosas caixas pretas que a gente não faz ideia de como funcionam. E do outro lado, os antídotos. A soberania digital, que a gente acabou de ver, e a aposta forte em transparência e proteção de dados, como a nossa LGPD. Ok, já temos os princípios. Mas e as ferramentas? Como é que eles colocam tudo isso de pé no dia a dia? A resposta está no Framework RISE. E a ideia é que não basta ter uma boa intenção. O projeto precisa ser robusto tecnicamente, seus resultados têm que ser fáceis de interpretar, o processo precisa ser controlável por humanos e, claro, tudo tem que ser ético. É como se fosse um teste de qualidade super rigoroso. E esse rigor não para por aí, não. O pessoal do projeto fez uma avaliação comparativa de vários modelos de IA. Dá uma olhada nesses resultados. Eles não aceitaram a tecnologia de olhos fechados. Eles testaram, compararam e até descartaram ferramentas. O Gemini, por exemplo, foi considerado de confiabilidade zero porque simplesmente inventava respostas. Imagina o perigo! E o ponto principal aqui é o seguinte: a análise mostrou que não existe a melhor IA, mas sim a ferramenta certa para a tarefa certa. Enquanto o Grok foi ótimo para analisar dados brutos sem criar informação falsa, o Google AI Studio foi melhor para dar uma visão mais estratégica do todo. É um nível de detalhe que realmente impressiona. Com princípios e ferramentas bem definidos, chegou a hora de ver os resultados. Vamos dar uma olhada nas ideias em ação. O resultado de todo esse esforço não foram só teorias, não. Foram projetos reais, com um potencial gigantesco de transformação. Olha só o caso do Cocoplast Bio. A avaliação já diz tudo. Um projeto que consegue unir sustentabilidade, lidando com resíduo de coco verde, e tecnologia de ponta. Tudo isso com uma base ética super sólida. É a materialização de todos aqueles princípios que a gente discutiu. E não foi um caso isolado, viu? Outros projetos mostraram a mesma profundidade. Um Guardião X, por exemplo, usa a visão computacional para ajudar a resolver problemas sociais, enquanto outros projetos defenderam a autenticidade humana e reforçaram aquela ideia de que a tecnologia nunca é neutra. E por trás de tudo isso, A jornada que vem pela frente para essa iniciativa. os próximos passos já estão bem claros e são ambiciosos. A fase agora é de prototipagem, ou seja, construir os modelos para ver como funcionam.
Depois vem o detalhamento técnico, a engenharia da coisa. E o que é fundamental, continuar desenvolvendo a teoria para criar ainda mais defesas contra a dependência tecnológica. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente acabou de analisar um manual, um guia para construir uma IA mais justa, mais ética. A questão que fica para todo mundo pensar é: se este é o plano deles, qual vai ser o nosso?